Olá, seja bem-vindo a mais um Bahia da Gente. Já imaginou levar uma vida sem limitações? Limitações que, fique bem claro, aquelas criadas por nós mesmos, consciente ou inconscientemente, e que nos impedem, muitas vezes, de avançar no crescimento pessoal e profissional. Pois existe uma técnica terapêutica que promete a conquista dessa plenitude. São as barras de Access. Uma técnica que tem ajudado muita gente ao redor do mundo a expandir a consciência e de uma maneira nada convencional. Aqui na Bahia, uma das especialistas no assunto é a psicóloga e psicoterapeuta Cíntia Liana Reis de Silva, nossa convidada no Bahia da Gente. Muito obrigado, Cíntia. Seja bem-vinda. Obrigada a vocês, é um prazer estar aqui. O que são exatamente barras de Access? Barras de Access é uma técnica americana, né? Vem dos Estados Unidos, de dois americanos, Gary Douglas e Dan Heer. O Gary Douglas, ele intuiu no percurso dele de fazer perguntas, de pedir ao universo respostas e querer consciência e acreditar que a vida era muito mais do que aquilo que ele via, do material, da imagem. E ele intuiu esses 32 pontos na cabeça que representam vários pontos da vida, né? A relação, por exemplo, com o dinheiro, com o corpo, com o sexo, a relação com a felicidade, com a tristeza, com a cura e vários outros pontos. E descobriu que tocando, né, ser humano com ser humano, energia com energia, e tocando delicadamente aqueles pontos e dizendo frases, que só quem faz o curso sabe essas frases, tem alguns segredos de Access, se liberam essas barras, todos esses implantes, esses bloqueios, crenças, limitações e traumas também, que foram, na verdade, criados, por exemplo, crenças não só aquelas que a gente aprendeu com os familiares, mas também com a sociedade e também crenças que nós levamos adiante, que são de antepassados nossos, que nós nem conhecemos. E liberando isso, nós estamos dispostos a viver uma vida que sempre sonhamos, não mais reféns de todo o condicionamento que a gente recebeu. Quer dizer, peraí, são pontos, ele intuiu, ele teve a intuição desses pontos, sim, sim, aliados a perguntas que você mesmo, ou você mesmo faz para si próprio. Agora, tem base científica isso, Cíntia? Não tem base científica. Agora, tem muitos vídeos, eu andei vendo na internet, que algumas outras ciências e técnicas vêm provando que funciona realmente e muitas pessoas interessadas em passar pelo crivo isso da ciência. Porque, na verdade, a gente trabalha com, o Access trabalha com energia, né? E tem muitos outros campos também que trabalham com energia e que vêm sendo cada vez mais comprovadas. Que perguntas são essas, por exemplo? Por exemplo, ele abriu para o universo, ele diz que Gary Douglas diz que nós devemos ser perguntas e estar na pergunta, estarmos na pergunta. Por exemplo... Não na resposta. Não na resposta. Ele diz que a pergunta empodera e a resposta desempodera. Porque nós... Mas quando você faz a pergunta, você não está buscando uma resposta? Sim, mas a resposta vem. Então, quando você pergunta ao universo, o que nessa vida tem a mais do que isso que eu vejo? O que a vida quer de mim? O que o universo, o que o mundo quer de mim? O que eu posso fazer nessa vida para poder ser mais feliz e dar o meu melhor e contribuir com esse mundo? Perguntas que provocam alguma reflexão. Sim, que provocam a consciência, exatamente. E estar abertos, né, para as respostas, porque nós estamos muito condicionados a fazer e pouquíssimo a receber. E o universo nos dá, quando nós estamos realmente dispostos a nos liberarmos de condicionamentos e de achar também que não merecemos e começar a simplesmente perguntar e dizer que vem a resposta, sem nos sabotarmos, né? Porque tem muito disso de estar no problema, mas de querer estar no problema, porque isso alimenta todo um ciclo, toda uma dinâmica adoecida, muitas vezes até familiar. E com essas perguntas, a gente sente que depois as respostas chegam quando a gente menos espera. Mas perguntas que nem sempre dizem respeito, por exemplo, ao problema que a pessoa está querendo resolver. Pode ser. Imagine, por exemplo, uma pessoa com dificuldade de relacionamento. Ela vai fazer perguntas para o universo, mas não relacionadas a essa dificuldade? Por que eu tenho dificuldade de relacionamento? Não é isso? Pode ser também. A Access desaconselha a fazer a pergunta por quê? Porque ela é muito reducionista, né? Por qual motivo eu estou nesse problema e quais outras possibilidades existem de sair desse problema? O que esse problema quer me mostrar?
o que tem de certo nisso tudo que eu preciso aprender? O que tem de certo nisso tudo que eu ainda não consigo enxergar, mas eu desejo enxergar? Mas é realmente desejar e não realmente ficar no problema. Porque às vezes a gente vê, né, tem pessoas que estão com um problema, mas falam do problema como se estivessem se alimentando daquele problema. Existe, por exemplo, o conhecimento de PNL, Programação Neurolinguística, que estuda um pouco essa estrutura da experiência subjetiva das pessoas, Isso, não é? uhum. E que muitas vezes oferece alguns recursos para você facilitar a solução de problemas. Na forma como você pensa, na forma como você se expressa verbalmente, tem a ver? São conhecimentos que, de certa forma, se cruzam em algum momento? Parecem coisas muito parecidas, mas assim, o Access, as barras, não trabalha com programação, trabalha com limpeza mental. Então, assim, inclusive as pessoas falam que, os facilitadores, que assim, ao invés de programar a mente, colocar alguma coisa naquele lugar, eu conheço muito pouco de PNL, mas se fala muito isso no Access, ao invés de colocar alguma coisa naquele lugar, né, muitas vezes é o ego que quer aquilo, mas a gente não precisa daquilo. Então a gente limpa e não coloca nada naquele lugar. A gente espera receber. Aí vem aquela outra coisa, de novo, né? Receber, jogar a pergunta, limpar a mente de todos os bloqueios que nos impedem de transmutar, de superar, transformar e deixar chegar. Porque o que chegar é exatamente na medida do que a gente precisa, nem mais nem menos. É super curioso isso, não é? Porque é um trabalho de fé. É um trabalho de fé e foge da racionalidade, né? Totalmente. Né? Exatamente. Access diz, na racionalidade tem limitação, na irracionalidade não tem limitação. Mas quando a gente fala da irracionalidade, a gente já tem preconceito com essa palavra, né? Ser irracional. Como assim ser irracional? A gente tem que ser racional. Não, o racional ele é limitante, ele é limitado. Por quê? O racional é tudo aquilo que a gente acha que é bom pra gente, tudo aquilo que o nosso ego quer, deseja, ou que ele fica ali insistindo no problema. Tem uma frase que diz, né? Quais fórmulas matemáticas estou usando que me fazem repetir os problemas, os mesmos comportamentos, isso, mesmo sabendo que aquilo não funciona, posso destruir, descriar tudo aquilo que me impede de construir alguma coisa maior e que realmente dê certo. Aí tem a frase de limpeza mental que eu não vou poder falar, tá bom? Dessa vez eu não vou falar. Mas porque eu são fiquei segredos curioso. de Access. É uma frase de limpeza mental? É como se fosse uma varinha mágica, a gente chama de varinha mágica, ou enunciado aclarador. Sim. Que é uma resposta que te faz ir além daquilo que você acredita, o que você acha, que a nossa vã filosofia acha que é bom ou mal, que é certo do que é errado, né? Da onde destrói aquilo, o lugar onde a gente criou aquela crença, porque são crenças que a gente cria, às vezes numa situação difícil. A gente mera cria. expressão da frase destrói a crença? Sim, porque... Uma crença que você tem enraizada ali ao longo da tua vida? Ajuda fala uma muito. Vez e destrói? Não, fala uma vez não. Ajuda muito, aí desconstruindo, a pessoa começa a ver diferente, mas a aplicação também é super importante das barras mesmo, né? Quero saber como é que é essa aplicação, a prática mesmo. Tá. Para o próximo bloco, já. Cíntia Liana Reis de Silva, a gente conversando aqui sobre barras de Access. A gente volta já. Bahia da Gente, de volta à nossa conversa com a psicóloga e psicoterapeuta Cíntia Liana Reis de Silva e o assunto é barras de Access. Você estava falando dos 32 pontos que são identificados na cabeça, que são estimulados, as frases ou as perguntas que são trabalhadas também. São técnicas auto-aplicáveis? A própria pessoa, uma vez que aprendeu, ela se aplica também? Também. Esse curso não é só para operadores, para pessoas que querem se tornar operadores com certificado internacional, mas também para pessoas que querem usar em benefício próprio e em benefício da família, com os amigos, porque existe a autoaplicação. A pessoa toca mesmo, ela mesma toca nos pontos Sim, na cabeça? A gente pode fazer a autoaplicação, pode ser feito com 3 barras, 3 pontos diversos, né, diferentes, no máximo, cada vez que é aplicado. E nas outras pessoas, não. Em todos os pontos, a aplicação completa. Por que esse nome barras? Barras... São barras imaginárias, é isso? Sim, porque é como se fossem barras naquele ponto, várias barras, de tudo que a gente traz de implantes,
de crenças. Então está tudo ali fixado naquelas barras. Implante que você fala, crenças, pensamentos. Sim, sim, a gente são... chama de implante, explante, sim. Uhum. Sobretudo, assim, italiano, impianti, espianti, sim. Se usa, é como se fossem coisas, como se fossem não, são coisas implantadas na nossa cabeça, na nossa psique, que faz a gente acreditar. Por exemplo, a relação com o dinheiro, que é uma coisa, né, que tem tanto, assim, tanta dificuldade. Porque a gente acredita que é tudo muito difícil, que é difícil conseguir, que a gente não merece, ou que ter muito dinheiro é um exagero, a gente tem que ter pouco, tem que viver no sacrifício. Não, mas não, nada disso é necessário. Né? Ter dinheiro não precisa ser uma coisa vergonhosa ou ruim. As pessoas que têm dinheiro não precisam ser pessoas que são gananciosas ou que são egoístas. Elas podem, inclusive, ajudar outras pessoas com o dinheiro. Nós podemos fazer tantas coisas belas com o dinheiro. O que tem que mudar é a relação. Não precisa nem a relação de ter que ter pouco para ser uma pessoa que vive com sacrifício e ela tem mais dignidade, e nem precisa ser muito e viver na ganância sem dividir com o próximo e fazer coisas Quando a gente bonitas. fala nessa expansão da consciência, na verdade é uma mudança de paradigma na cabeça da gente, não é isso? Completa. Nossa, é uma revolução. É a forma de você pensar a respeito dos problemas ou das situações que te cercam. Sim, exatamente. Mudam os pontos de vista limitantes que impedem a gente de enxergar alguma coisa com mais naturalidade ou de uma forma mais positiva, sem tanta culpa, por exemplo, de ter ou fazer. Agora, acreditar no resultado do toque nesses pontos na cabeça, tem um pouco de autossugestão aí também ou não? Olha, uma pessoa que não acredita pode fazer e ela vai ter os mesmos benefícios. Quiser pagar para ver, né? Sim. Você garante que os benefícios aparecem. Sim, tem uma frase que diz, eu lembro mais em italiano, porque como eu vivo lá na Itália, né, mas eu vou tentar falar em português. O pior que pode acontecer de uma sessão de barras de axis é você sentir que recebeu a melhor massagem da tua vida. E o melhor que pode acontecer é a tua vida inteira mudar. Caramba! E aconteceu comigo, e depois as pessoas me contam. O pior é sentir que recebeu a melhor massagem. Porque é realmente maravilhoso. E o melhor é que a tua vida inteira mudou. Sim, pode construir algo de muito grande, de muito diferente daquilo. Qual é a periodicidade, assim? Uma pessoa que se submete a essa técnica, ela tem que fazer isso regularmente ou não? Não necessariamente. Se pode fazer uma vez e já sente as diferenças, as mudanças. As pessoas às vezes me mandam mensagens ou me ligam e contam coisas muito bonitas, assim, que mudaram, que aconteceram. Inclusive mudanças físicas, desbloqueios de problemas que causavam até doenças físicas. Porque tudo vem da mente, né, das crenças. Quer dizer que essa mudança não é só no nível mental. Por exemplo, pessoas com, você está citando exemplo aí, né? Pessoas com problemas de saúde também resolvem com essa técnica? Cada um responde de uma maneira muito particular, né? Cada um de uma forma especial. Porém, estão começando a comprovar a eficácia do Access, porque não é só o Access Consciousness, ele não tem só as barras de Access como tratamento. Ele é o primeiro curso, a primeira classe, a classe de entrada mesmo, a porta de entrada do Access Consciousness. As barras de Access... Access Consciousness, não é isso? Ou seja, consciência do acesso. Acesso à consciência. O acesso à consciência, sim. Depois das barras, tem vários outros cursos que uma pessoa pode fazer para cura, por exemplo, do físico, né, do tratamento físico. E cada tratamento específico para uma gama, né, de coisas que a pessoa precisa tratar. Uma pessoa que quer emagrecer, ela consegue por meio das barras de Access? Ela consegue porque ela vai trabalhar as crenças que ela tem e os pontos de vista distorcidos que ela tem sobre o corpo dela. Né? Ela acreditar que ela pode estar bem, que ela pode estar magra, ou, por exemplo, a fidelidade familiar. Porque se todo mundo da família é obeso, como ela pode ser magra? Se ela acha que aquilo ali é uma coisa que vai fazer ela virar uma infiel, né? Alguém que vai trair a família, ela não consegue emagrecer. Eu imagino que muita gente, por exemplo, com uma questão como essa, para ser resolvida, busca um terapeuta convencional, anos de terapia. Essas barras de Access, por si só, são o suficiente para resolver um problema ou é uma técnica complementar? Você acha que, aliada a essas terapias convencionais, dá mais certo ou não necessariamente? Essa é uma pergunta, parece simples, mas acho complexa, porque cada um responde de um modo, né? Eu acredito, eu penso e eu vejo que as barras de Access, elas já ajudam muito alguém a conseguir uma meta, a chegar numa meta. Sim, isso vai depender muito também
não só de acreditar, como eu falei, não precisa acreditar, mas da pessoa fazer, por exemplo, não só uma aplicação, outras aplicações, fazer as frases, fazer o mantra todos os dias, ficar atenta a ela mesma. Esse mantra que você fala é o "na vida tudo me vem com facilidade, alegria e glória"? Tudo na vida vem a mim pesquisei, com viu? facilidade, alegria e glória, exatamente. 10 vezes de manhã, 10 vezes de noite. Vocês já vão sentir que alguma coisa muda das barras de muito Access? forte. Sim, é o mantra, é a frase realmente principal, sim. Por quê? Porque é aquilo que tem digamos, de mais forte, de mais simples também, porque é só fazer 10 vezes de manhã, 10 vezes à noite. É uma frase simples e que traz grandes resultados. Então, quando uma pessoa começa a fazer e começa a ver o resultado, ela diz, agora eu quero aplicação. Tudo na porque vida funciona. vem a mim com facilidade, alegria e glória. Exatamente, sim. Basta falar ou é preciso acreditar também? Não é preciso acreditar. Não é preciso acreditar? Não, porque automaticamente essa frase toca a gente no profundo. E o positivo atrai o positivo e as coisas começam a mudar. E funciona realmente, funciona. Para quem que você indica essa técnica? Por exemplo, criança pode também tirar proveito dessa técnica? Vai responder no próximo bloco. Já já a gente volta aqui no Bahia da Gente. Bahia da Gente já de volta, a nossa convidada Cíntia Liana Reis de Silva. Cíntia, você é psicóloga, psicoterapeuta também, e a gente está falando de uma técnica... E consteladora familiar também. Consteladora familiar. É maravilhoso também. Maravilha, parabéns. E a gente está falando de uma técnica que não tem base racional nenhuma, mas tem pontos em comum com a psicologia, com a psicoterapia? Ótima pergunta. Quando eu trabalho com as barras, meus pacientes sabem que eu sou psicóloga, mas nesse momento eu digo como eu faço essa diferença, né? Diferenciação. Eu não sou psicóloga naquele momento, apesar de ser, porque tem essa coisa toda da ordem dos psicólogos também na Itália, né? Como aqui em Salvador, aqui no Brasil, que uma coisa é psicologia, outra coisa, como não tem base científica, não faz parte da psicologia, não é. Então eu tento deixar bem claro isso, que o meu trabalho como psicóloga é um e o meu trabalho como operadora e facilitadora de barras de Access, né? Trabalhando com Access Consciousness é outro. Mesmo sabendo que tem muito de psicologia, assim, muita base dentro, a gente explica o que o Access diz, tem muita explicação já na psicologia, né? Antes do Access existir. Os conselhos regionais de psicologia em geral aí veem com bons olhos essa técnica? Olha, pede-se, desde que eu morava aqui no Brasil, pede-se que exista claramente uma forma de diferenciar o trabalho, que psicólogo, ele não é, por exemplo, terapeuta floral, pelo menos quando eu morava no Brasil era assim. Terapeuta, né? Floral? Sim, eu também trabalho com terapia floral há muitos anos. Floral que você fala, florais por exemplo, florais australianos, californianos, tantos que aqui tem no Brasil, tantos sistemas, né, de fora e também os brasileiros, que são excelentes. Então, quando se fala eu falo que eu sou... Se uma pessoa quer fazer um trabalho de terapia floral, eu falo, ok, eu sou terapeuta floral também, mas agora, por uma questão de um comando, né, dos conselhos, da ordem dos psicólogos, no caso da Itália, eu deixo bem claro que naquele momento ali, eu não sou psicóloga. Se você fosse psicóloga naquele momento, você aplicaria técnicas diferentes ou complementaria com alguma outra abordagem? Olha, os meus pacientes de terapia, de psicoterapia, eu trabalho também atendendo pessoas da embaixada, por exemplo, em Roma, depois as pessoas saem do país e eu atendo pessoas online. Eu não gostava, eu tinha preconceito com atendimento online, mas o conselho, a ordem dos psicólogos na Itália, do Lazio, que eu sou inscrita, autoriza que se faça acompanhamento, consulência pelo Skype, por exemplo, que se faça atendimentos por videochamada. Uhum. E eu percebi que funciona muito bem. E lá a gente pode fazer isso pela Ordem dos Psicólogos do Lazio. Então, na terapia, por exemplo... Na terapia convencional? Na terapia convencional e presencial, por exemplo, com os meus pacientes, eu posso sugerir. Você tem vontade de fazer uma constelação familiar? O que é a constelação familiar? A constelação familiar é outra técnica também excelente. E aí ele vai fazer a constelação. Eu também sou consteladora, ele pode fazer num outro momento, não naquele momento da terapia. Eu acabei te cortando aqui, mas você ia dizendo que numa terapia convencional você sugere técnicas alternativas. Eu posso sugerir. Que pode ser as barras, podem ser as barras de Access, ou, por exemplo, uma
Constelação familiar. Isso. Por exemplo, a gente estava falando no bloco anterior que uma pessoa pode se ajudar somente com digamos assim, com a técnica das barras de Access, né? Mas que... me perdi de novo. Ela pode fazer esse trabalho só com as barras de Access e dá muito certo. Mas também não é algo que substitua a terapia, que tem todo o seu lugar, que, né, não é algo que realmente seja substituível. Para determinadas tem todo pessoas. O seu valor. Sim, acho que para todo mundo, né? Fazer um processo terapêutico é algo muito rico, que tem um tempo mais longo, um tempo de digestão, digamos assim, emocional mais longo, com um terapeuta que segue, treinado para fazer aquilo, que ajuda. Tem toda uma questão, né, técnicas que levam a pessoa num caminho que também é excelente. Até porque, me corrija se eu estiver errado, mas uma terapia muitas vezes busca a causa, não é, daquilo que você está querendo resolver. Sim, você sim. mergulha em si próprio, ou seja, é um Sim. trabalho mais intenso, não sei. Sim, mas, é um trabalho de muito aprofundamento. E as técnicas de Access, por exemplo, não entra muito nesse mérito. Não, ela vai limpando, tem frase, tudo que emerge posso destruir, descriar, assim, aí faz a varinha mágica, né? Então não vai lá escavar. E na terapia, dependendo da linha que segue o terapeuta, ele vai lá olhar com o paciente o que está acontecendo, da onde vem aquilo, utilizando técnicas psicoterapêuticas, dependendo da linha, né? Com base na linha que ele usa. Então, assim, são coisas diferentes. O terapeuta... O psicoterapeuta, que também... Hoje tem muitos psicólogos que fazem barras de Access. Ele pode fazer num outro momento as barras de Access, né? No momento em que ele não está sendo psicólogo, exatamente por isso, para diferenciar o trabalho. Até por uma questão, assim, da exigência dos próprios conselhos de classe, né? Porque hoje a gente ainda vive numa sociedade que é muito cientificista, a gente sabe, apesar de que a gente também sabe que as terapias alternativas funcionam muito e têm tomado um grande espaço na nossa sociedade moderna, né? E funcionam tão bem. Claro que todas têm o seu valor, têm o seu motivo de existir. Uhum. Então, por exemplo, eu estava falando antes que eu posso indicar uma constelação. Num outro momento, num grupo meu de constelação familiar, o meu paciente pode vir constelar uma questão dele. Você acabou não explicando direito o que é uma constelação familiar. Né? É uma terapia fenomenológica. Uma técnica fenomenológica. Como é que é? Fenomenológica. De Bert Hellinger, que Sim. é um alemão que estuda há 50 anos isso, e ele tem quase 100 anos. E ele fez grupos no mundo inteiro, e ele descobriu... as constelações familiares têm alguma base científica no sentido de, por exemplo, tem os campos mórficos, que já foi provado que nós fazemos parte de grupos, né, de sistemas, e somos condicionados, levados por aquela energia daquele grupo. E no caso da familiar, é o campo morfogenético. E é uma terapia intergeracional, que é uma representação da família. Você mexe com diversas gerações. Exatamente. Uhum. Quando alguém vai constelar, vai trabalhar um problema, ele toca nas pessoas que estão ali representando, que vão para representar ou para constelar, mas eles também servem para representação. Quando ele toca nos ombros, ele dá a permissão daquelas pessoas sentirem um conteúdo inconsciente da família dele em relação àquela questão que ele está colocando. E aí elas são movidas por aquela energia do campo morfogenético e a gente pergunta como constelador, né? Pergunta o que ela está sentindo, o que ela está querendo passar de informação, e a gente vai conseguindo entender os motivos, as causas das doenças, dos problemas, dos mal-estares, do que aquela pessoa está querendo constelar. Que é uma pergunta só. É uma técnica a mais, então, para você se utilizar e tal. Uma incrível. Pergunta que eu deixei em aberto no bloco passado, no bloco anterior, e voltando a falar das barras de Access. Podem ser aplicadas em qualquer pessoa? Crianças Sim, também podem se submeter a essa técnica? Podem, mulheres grávidas, inclusive ajuda muito no parto, não só o parto ser rápido, mas ser um parto muito mais fácil, com muito menos dor. Inclusive aconteceu, né, comigo também, no meu segundo parto eu usei muito, foi um parto muito mais rápido, foi um parto natural. O meu primeiro foi um longo, eu sempre falo isso porque é bonito, assim, a gente vê que funciona, né, com a gente também. Foi um parto um pouco longo, aí acabou num cesáreo, ok, aprendi muito, foi uma experiência também bonita. Depois, a segunda filha foi um parto, a primeira filha, depois a segunda foi um parto rápido e natural.
E aí todo mundo na Itália pergunta, como assim? Mas você fez um natural depois de um cesáreo? Sim, sim, mas hoje já é indicado que não se abra mais a cicatriz, né? E foi um parto muito fácil. E eu fui falando frases quando eu estava indo para a clínica, e mudei tudo depois da primeira aplicação das barras. Olha só. Eu ia parir num hospital grande em Roma, depois eu resolvi uma clínica pequena, contratei uma doula, foi tudo muito assim, muito cuidado, né? E foi ótimo. Você está falando, você é da Bahia, mas mora na Itália. Sim. Para quem quiser mais informação, você tem algum site, algum canal aí em que as pessoas podem acessar? Eu tenho um blog, eu trabalhei muitos anos, trabalho ainda com adoção, né? E eu tenho um blog que se chama psicologiaeadoção.blogspot.it, agora o Google colocou como IT. IT de Itália. IT de Itália, isso. E eu tenho o Instagram, tenho o Facebook, eu tenho várias páginas no Facebook, né? Psicologia da Infância com Cíntia Liana, Psicologia de Família com Cíntia Liana. Cíntia Liana Reis de Silva, digita ali e acha você. Se for no Google digitar Cíntia Liana, já aparece uma série de artigos. Tem o meu livro, eu publiquei 2 livros no Brasil. O primeiro é sobre adoção, também que eu sou muito apaixonada por esse tema. E hoje eu trabalho muito com adoção também no ramo das constelações familiares. A gente vai ter que gravar um segundo programa com você, porque legal. Assunto não falta, viu? Não falta não, tem Cíntia, muito. muito obrigado. Muito obrigada. Parabéns, sucesso, que você continue ajudando pessoas, que acho que isso que é o mais engrandecedor, na verdade. Isso e deve elas ser também me dão tanto. Muito extremamente obrigada. gratificante. Sim, sim, com certeza. Que tudo na vida nos chegue com facilidade, alegria e glória. Alegria e glória, com certeza. Então, viva, muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Tchau, tchau.